Começa agora o programa Caminhos do Conhecimento, um programa cristão que vai ao seu coração, com o professor Pedro César. Olá, boa noite, tudo bem com você? Hoje estou aqui para falar sobre um assunto muito importante, é a questão vocabular. E a questão vocabular de hoje é sobre salvação, isso mesmo. Então, o vocábulo em estudo hoje é salvação. Qual é a interpretação desse vocábulo? E com certeza você que sempre está a me seguir, a ouvir os meus comentários, eu vou falar sobre a palavra salvação, sobre o vocábulo salvação, dentro da Bíblia. Só que antes, vamos nos posicionar quanto à origem do vocábulo, ok? Então vamos lá. Eu não sei você se já parou algum momento da sua vida e pensou sobre a questão chamada tradução. Quando nós lemos alguma obra traduzida de outro idioma para o idioma língua portuguesa, Brasil, nós sentimos dificuldades em interpretar o texto ou o contexto, por um simples motivo, a questão de cultura. Então eu, como professor de língua portuguesa, sempre recomendei aos meus alunos: você vai ler uma obra, primeiro vá pesquisar quando, onde e por que essa obra foi escrita. E dentro disso aí você vai ter a cultura. Então, se você parar e pensar um pouquinho, na Bíblia é a mesma coisa. Então, pare e pense e comece a verificar a veracidade, o contexto, o momento histórico, cultural, social, econômico, político. E você vai conseguir entender. Então, feito isso, entendido isso, vamos ao vocábulo salvação. Você sabe de onde veio esse vocábulo salvação? Para entender, vou pegar como exemplo apenas os 4 evangelhos: São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Então, pare e pense, quantas vezes, do momento em que foi escrito, aproximadamente 50 anos após a morte de Cristo, por aí, segundo alguns historiadores, quantas vezes a Bíblia foi traduzida? Por quantos idiomas ela passou? Vamos deixar isso aqui do lado, você pode parar, pesquisar e voltar aqui de novo, ou pensar assim: a Bíblia foi escrita no grego, né? Principalmente os evangelhos, Que grego? O grego koiné, que era a língua mais usada na época. Alguns trechos da Bíblia foram escritos também no grego clássico. Mas sabemos, na verdade, que a maioria dos textos grego koiné, ok? Então, eu estou aqui como professor de língua portuguesa comentando sobre um vocábulo bíblico que é salvação. Se você entendeu esse processo, então vamos ao processo linguístico da palavra salvação. Então, a palavra salvação, ela tem 2 termos bem usados lá: sozo, que é verbo, e soteira, que é usado como substantivo. Isso depende do que? Do contexto, se ele vai ser usado como verbo, como ação ou como substantivo, né? Aí é o contexto. Então pense bem, a questão começa quando é feita a tradução, ou seja, essas 2 palavras que eu citei, em todo momento elas são traduzidas como salvação. Mas num âmbito maior, ela pode ter as seguintes traduções. Então preste bem atenção
para você não ser manipulado. É o que eu sempre digo aqui no canal. Manipulado, eis a questão. Então, o que essas duas palavras elas podem traduzir de forma direta? Saúde ou cura, segurança, preservação da vida, libertação, bem-estar em geral. Veja alguns exemplos aqui. Quando ela é usada para saúde e cura, ela é nada mais nada menos do que restaurar um estado de doença, ou seja, a saúde não estava bem, para uma saúde boa, recuperação da saúde. Ela é usada também como segurança, preservação, ou seja, quando você ou o indivíduo na época estava em perigo e ele foi resgatado de um naufrágio, de uma batalha, de algum perigo que ele estava passando ali. Ela também é usada como libertação, ou seja, quando está numa situação difícil, como prisão, opressão, escravidão, e essa pessoa é liberta. Ou ainda, por último, de bem-estar, quando fala-se de prosperidade e de integridade. Você viu que aqui eu citei 4 itens, 4 modos que elas podem ser colocadas, ok? Sendo assim, fica a pergunta: na Bíblia, por que, na maioria das vezes, essas duas palavrinhas, tanto verbo como substantivo, ela foi traduzida como salvação? Você já parou e já pensou por que essas duas palavrinhas elas foram traduzidas como salvação? Se você parar e pensar, a resposta é bem simples. Mas ao mesmo tempo que ela é simples, ela é complexa e intencional. Como eu sempre digo, todo discurso tem uma intenção. Ou seja, neste caso, reflete o contexto literário e a finalidade do texto. O contexto literário, a Bíblia, ela é composta de livros, e qual a finalidade dele? Levar, segundo as religiões, a Deus. Essa é a questão. Então, por isso que ela sempre está traduzida como salvação. Ok? Entendendo melhor esses pontos, veremos que no contexto literário bíblico, a narrativa de Jesus não se limita apenas a curas físicas isoladas. Vai um pouquinho mais. Além dessas curas físicas isoladas, ela vai para libertações, né? Que é a parte maior da história. Como assim? É aquela parte que coloca-se para a restauração do ser humano, para recuperar o ser humano dentro de uma ordem cósmica. Somado a tudo isso, tem a grandeza da narrativa, que é a questão literária em si, que atribui a Jesus a capacidade de realização máxima. Ele é o Todo-Poderoso, faz todos os milagres e você precisa acreditar para alcançar. Então, nesse caso, nessa grandeza, ele não cura apenas uma doença temporária, carnal, mas ele vai livrar o ser humano do que o texto considera maior, que é a finalidade do texto, né, que é do perigo. Que perigo? Do pecado e da morte. Você já parou para pensar quanto há de intencionalidade nesse texto? Parou, pensou quanto há de intencionalidade quando eu não traduzo a palavra dentro de um contexto, mas eu a traduzo de forma intencional? É aí que está a questão, né? Foi feito com intencionalidade. Num conceito mais abrangente, o termo salvação, no sentido teológico
que é a questão bíblica. Ele foi escolhido porque é o único termo moderno que consegue carregar a totalidade do significado grego de cura, de libertação, de segurança e, ao mesmo tempo, elevá-lo ao plano do destinatário final. Como eu disse, o destinatário final, Deus, a eternidade, conforme traz o enredo do livro. Ou seja, intencional, escolhido para este fim, escolhido para esse fim. Prestou bem atenção nisso? Para a gente fechar aqui, porque hoje o texto, o vídeo não vai ser muito longo, ainda no sentido teológico, justificam-se que se o propósito de Jesus fosse apenas a saúde no sentido moderno, cura de uma febre ou de uma doença, o texto grego poderia ter usado outros termos mais específicos. É uma justificativa teológica, preste atenção. No entanto, ao usar a palavra sozo, que é intencionalmente ambígua e abrange desde a cura física até a questão da segurança definitiva, o texto sugere que Jesus estava interessado na integridade e no bem-estar total do indivíduo. Ou seja, compreende não apenas a cura da carne, mas também a questão espiritual de levar o homem a Deus. Logo, pense bem. Seguindo a mesma linha teológica, a tradução para a salvação é uma interpretação resumida e focada no clímax do enredo. Qual é o clímax do enredo bíblico? Resgatar o homem e levá-lo a Deus, certo? Então, observe bem o significado da palavra salvação. Conseguiu entender? Então, salvação, ela tem em si saúde, ela tem em si libertação, e dentro de uma categoria maior, resgate do ser humano para com Deus, certo? Então, quando você for ler a Bíblia, pense bem no que eu disse aqui, que a palavra salvação, ela é colocada intencional. Então, os estudiosos da Bíblia, aqueles que em certa época fizeram a sua composição, pensou exatamente nessa intenção. A você que me ouve, um grande abraço e vamos até a próxima. Começa agora o programa Caminho. Você acabou de ouvir o programa Caminhos do Conhecimento com o professor Pedro César, um programa cristão que tocou o seu coração.